a prontidão de Sofia e suas hostes para se mostrarem frente aos humanos e a esses seres como sendo os que vão dominar a cena em termos de geopolítica no âmbito da administração desse universo, essa prontidão ela vem desde o século passado. Essa teórica prontidão parece existir desde o século passado, o que implica dizer que é como se eles não soubessem direito em que momento isso vai ser. Realmente é muito doloroso a gente explicar essa questão. Por quê? Porque nós humanos, eu inclusive, nós somos todos condicionados a achar que as promessas que Jesus fez de aqui retornar, não nascendo novamente como ser humano, mas vindo na sua forma cósmica, cercado por suas hostes angelicais, e todos os olhos de viventes na terra o veriam vir por sobre as nuvens nessa condição. É isso que está descrito nas páginas do Evangelho e no Apocalipse. Então, assim, Lucas, no seu Evangelho, diz que a volta de Jesus será assim, ó, como um laço. Ou seja, será repentino. A vinda de Sofia é algo que vai acontecer sem ninguém esperar. Marcos, Mateus e Lucas dizem que os homens e mulheres vão estar no campo, pastoreando suas ovelhas, vão estar nas suas roças, fazendo lá suas atividades diárias, vão estar trabalhando, cuidando disso, e de repente, o susto ou a surpresa. Então, assim, em estando isso certo, e pelas fofocas que existem, parece que vai ser assim mesmo. Por quê? Por que esse ser chamado Sofia não faria uma coisa mais light? Prepararia todo mundo de um jeito ou de outro. Olha, blá, blá, blá. Por que tem que ser assim? Ninguém jamais entendeu isso. Eu fui obrigado a entender isso nos termos em que agora direi, mas já falei em outras palestras. Não sei se estou correto, mas é o que me sobrou entender. Essa coisa da vinda de Sofia está profundamente ligado ao fato de que Jesus, por não ter obedecido a Javé e se tornado o tal Messias violento, que deveria usar da sua força para convencer os terráqueos a não mais serem devotos de Krishna, devotos disso ou daquilo, e todo mundo agora ia ser devoto de Javé, ou seja, todo mundo ia obedecer a Javé. Essa era a missão de Jesus. Jesus não quis fazer isso, não pôde fazer, ou não soube fazer, ou não quis fazer. E não fazendo isso, Jesus ferrou com quase 23 mil anos de esforços de Javé nesse sentido. Em não fazendo isso, é como se Jesus tivesse chutado o pau na barraca de Javé e criou uma confusão sem tamanho, porque provou-se que Javé, mais uma vez, não tinha poder sobre os enviados dele, ou coisa que o vai. Para piorar a situação, o homem Jesus foi fabricado a partir de uma inseminação artificial que seres fizeram em Maria, usando para tanto um código genético de um outro ser chamado Rockma, ou Sofia. E por isso Jesus era uma espécie de filho de Rockma ou Sofia, um avatar de Rockma ou Sofia a serviço de Javé. Então, se Jesus teria traído os termos de sua missão e Javé ficado chateado com Jesus, mais ainda ele ficou com Rockma ou Sofia, cujo genoma é que traria as ordens para Jesus executar, já que, segundo a perspectiva desses seres, nós seríamos um mero fenômeno existencial obedecendo aos nossos genes, coisa que eles estão errados. Há algo mais no ser humano que, apesar de sentir a tendência que o gene
impõe, mas nós temos a consciência de, em não agindo no primeiro impulso, a gente checar se aquilo bate ou não com o nosso código de valores. Como esses seres não têm código de valor nenhum, eles ficaram estupefatos pelo fato dos humanos, com todos os defeitos que nós temos, mas ainda assim temos códigos de valores, sim. Jesus tinha o dele, resolveu se alinhar com esse código, não cumpriu, passou a ser tido como um traidor e, mais ainda, Sofia é que é o tal traidor, porque teria produzido um avatar ou fraco ou fora do padrão de obediência cega que ele deveria ter tido aos desígnios de Javé. Então, assim, esse ser que vai aparecer, ou Sofia, ou Rockman, o nome, o título aí, ou é em hebraico, em grego, mas é a mesma coisa, não é Jesus. É um ser que já existia antes de Jesus. Jesus foi criação dele junto com Maria, vamos assim dizer. Jesus morreu. O eu de Jesus está instalado no espírito que o sustentou, que é o mesmo espírito que sustenta Sofia. Mas Sofia é Sofia. Sofia não é Jesus. Sofia não é sexuado, Sofia não tem emoções, Sofia não tem cérebro bilatério, porque quando ele foi engendrado era só um cérebro com um único eixo chamado radiata, ou seja, é um ser extraterrestre bem diferente da gente, ainda que fisionomicamente se pareça, até porque nós viemos dele, vamos assim dizer. O fato é que essa traição de Sofia fez com que a vestimenta que Sofia deveria ter recebido na época, ou seja, a investidura do seu papel como suzerano celestial deste universo, já que todos esses outros seres, chamados em grego de arcontes, ou seja, os donos do universo aí vizinho, que também se acham donos desse, eles discordaram e não deram a tal investidura, a tal suzerania para Sofia. Jesus percebeu isso. Então, quando Jesus ainda estava vivo, ele disse, putz, eu vou ter que voltar, mas não eu como Jesus. O meu eu vai ser absorvido ou vai estar junto com o meu eu cósmico, então virá o eu de Sofia e eu virei pessoalmente. Essa volta de Jesus ou a vinda de Sofia ocorrerá somente no instante em que todos os arcontes tiverem, 2000 anos depois, compreendido o problema, desculpado Jesus. Mas, assim, o que é que os arcontes hoje sabem que há 2000 anos atrás eles não sabiam? Que o universo onde eles estão vai se acabar e esse aqui não vai. Que de toda a genética de sangue azul, isso é só uma metáfora, tá? Desse universo vizinho da Trimurti dos seus descendentes, ou seja, de Javé, Shiva, Vishnu e dos descendentes deles três, todos esses seres com corpos de plasma que vivem no universo vizinho, lá atrás, há uns 5, quase 6 bilhões de anos, eles criaram um ser biológico para representá-los nesse universo. Esse cara que é o Rockman ou Sofia. Qual é a questão pitoresca? É que esse ser aqui ele vai continuar vivo nesse universo, provavelmente até a consumação deste universo, mas o universo vizinho já está colapsando. O processo de colapso do universo vizinho começou no ano 2007, em termos de fuso horário temporal nosso. E vai, alguns milhares, alguns milhões de anos, esse universo vizinho desaparece total. Esses seres vão morrer para o corpo de plasma e vão ter que vir para cá. Alguns estão tentando vir agora. Esses que estão tentando vir agora disputam com Sofia quem é que vai mandar nesse universo em que hoje nós humanos vivemos. Esse é o problema todo. Só que essa disputa ela já vinha ocorrendo há muito tempo, não nesses termos, mas Sofia se viu envolvido nisso quando emprestou um avatar seu a Javé, já que ele não pode criar avatares, ele escolhe membros dessa ou daquela espécie, mas ele não pode criar avatares devido a uma confusão lá atrás dele com Shiva, e também por ele ser desalmado, ele ser um ser caído, ele não programou o seu mergulho, a sua investidura
biológica, o mesmo de plasma, ele caiu e se reconstruiu desse jeito. Enfim, a vinda de Sofia vai ser assim, por quê? Porque na hora em que cessarem as guerras, as confusões que existem, e que se você quiser entender isso, um tempo atrás eu lancei um livro chamado Sofia, os Arcontes e a disputa pela suzerania universal, que é isso que está havendo. Na primeira hora em que isso for apaziguado, Sofia vai aproveitar e vai vir. A prontidão de Sofia e suas hostes para se mostrarem frente aos humanos e a esses seres como sendo os que vão dominar a cena em termos de geopolítica no âmbito da administração desse universo, essa prontidão ela vem desde o século passado. Essa teórica prontidão parece existir desde o século passado, o que implica dizer que é como se eles não soubessem direito em que momento isso vai ser. Mas sabem que há um limite, uma espécie de um deadline, um instante máximo até onde isso pode ser esticado. E esse instante máximo é esse tempo que nós estamos vivendo e, basicamente, esses últimos anos dessa década. Então, assim, esses acontecimentos todos que chamam a atenção dos humanos para eventos cósmicos, eventos que vêm de fora, tudo isso é preparação. Mas a vinda de Sofia, infelizmente, nos termos em que até hoje é dito, vai ser essa coisa meio... é um choque de realidade, ainda que nós, humanos, estejamos descobrindo, descortinando aos poucos que, de fato, a vida extraterrestre já existe há muito tempo, nós temos que nos acostumar com essa notícia. Bobamente, os humanos ainda estão esperando que alguém pegue a gente no colo e diga: ó, crianças, os extraterrestres existem. Os humanos menos informados, ou os trouxas entre os humanos que acreditam que as autoridades terrenas sabem da verdade e vão dizer a verdade. Quem ainda pauta a conduta do seu psiquismo para identificar o que é correto ou não, verdadeiro ou não, de acordo com o que as autoridades civis, políticas e religiosas do nosso mundo afirmam, esse ser humano é um trouxa. Por quê? Porque nós estamos sendo enganados há muito tempo. A vinda de Sofia é um divisor de águas, porque ninguém vai poder manipular o fato da sua vinda, porque, como o próprio Jesus afirmou, vai mexer com todo mundo. Todos verão, não é algo que vai ser produzido por Blue Beam, por governo tal, Deep State, blá, 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 projeto tal. Não. Muitas outras coisas estão acontecendo nesse sentido e, inclusive, coisas bem e também mal intencionadas da parte de grupos de poderes que pretendem a dominação da mente humana. Mas a vinda de Sofia está fora desse contexto. Por isso que, como a nossa irmã bem colocou, nem oração resolve. Não tem o que ser feito. É algo que não acontecerá por causa da humanidade. Ah, eu pensava que era por amor aos humanos. Infelizmente, não é isso que eu tenho entendido. Sofia não ama ninguém. Sofia nem tem mecanismo psicológico para se incomodar com o sofrimento de ninguém. É uma coisa esquisita aquilo ali. Mas é um ser que não é do mal, mas também não é bonzinho ou do bem como a gente imagina. Jesus, sim, mas Jesus não é Sofia. Sob essa perspectiva, não há nada a ser feito.